Caríssimos irmãos, caríssimas irmãs, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Estamos comentando a Santa Liturgia da quarta-feira da nona semana, dia 2 de junho. E é o dia em que a Igreja também comemora Santos Marcelino e São Pedro. Não Pedro apóstolo, outros dois santos que foram martirizados. E a primeira leitura é tirada do Antigo Testamento, do livro do profeta Isaías, que é a continuação daquilo que nós lemos nos dias passados. Naqueles dias, tomado de grande tristeza, pus-me a suspirar e a chorar. E depois Tobias começou a rezar, pedindo a Deus: agora, Senhor, lembra-te de mim, olha para mim, não me castigues por causa dos meus pecados, das minhas transgressões, porque não obedecemos a teus preceitos, resgataste-nos a pilhagem, entregaste-nos a pilhagem, ao cativeiro e à morte. Agora, porém, vejo que são verdadeiros os teus numerosos julgamentos. E depois, Tobias, desanimado totalmente, começa a pedir a Deus que lhe dê a morte. Ordena que seja retomado de mim o meu espírito, para que eu desapareça da face da terra e me transforme em terra. Para mim é melhor morrer do que viver, pois tenho ouvido injúrias caluniosas e sinto em mim profunda tristeza. Deixa-me ir para a morada eterna e não afaste, Senhor, de mim a tua face. Para mim é preferível morrer a ver tão grande angústia em minha vida. É impressionante como estas circunstâncias de Tobi podem se repetir muitas vezes na vida das pessoas quando passam por circunstâncias adversas, inesperadas. O que tinha acontecido com Tobias? Tinha acontecido que ele foi deitar-se e um pássaro que estava aninhado no telhado acabou sujando os olhos e acabou perdendo a vista. E depois, então, também foi humilhado por muitas pessoas, muitos que eram amigos. Certamente tinha, digamos assim, motivos de tristeza, mas certamente nele se aliam esta grande tristeza, porém com a confiança em Deus, porque ele continua rezando. E depois, algo parecido acontece com Sara, filha de Raquel, porque uma das escravas a ofendia gravemente. O que tinha acontecido com Sara é que ela casou com 7 irmãos e todos eles morreram antes deles viverem juntos, quando estavam casados, com o casamento realizado, mas ainda não estavam morando juntos. E, portanto, nenhum daqueles homens pôde deixar um herdeiro a ela. E essa era a legislação daquele tempo, que um homem devia realizar-se gerando filhos. E se não podia gerar filhos com a primeira mulher, então a mulher devia gerar com o irmão. E finalmente aconteceu então que Sara ficou com a alma cheia de tristeza e pôs-se a chorar. E ela também pede para morrer. Primeiro pensou em suicidar-se, mas depois, pensando no Pai, é melhor para mim pedir ao Senhor que me faça morrer, para não mais ouvir injúrias em minha vida. Tu és bendito, Deus de misericórdia, é bendito eternamente o teu nome. E ali a prece tanto de Tobias como de Sara as preces foram ouvidas. E Deus enviou o anjo, o Rafael, para curar a ambos. E vamos acompanhando nos próximos dias como Tobias recuperará a vista e Sara encontrará um homem que, casando com ela de acordo com o desígnio do próprio Deus, certamente ela conseguirá ter filhos. O Evangelho é de Marcos e se trata
dos saduceus, que eram um grupo poderoso que não acreditava, diferentemente dos outros grupos do hebraísmo antigo, diferentemente do que os fariseus, os saduceus não acreditavam na ressurreição dos mortos e querem colocar em dificuldade Jesus, levantando exatamente a hipótese de uma mulher que casa com 7 irmãos, porque casa com um, o primeiro, depois morre, casa com o segundo, que morre, casa com o terceiro, que morre, e assim sucessivamente. Exatamente o exemplo de Sara, que tinha casado com 7 homens. E depois, finalmente, diz o Evangelho, morreu também a mulher. E os saduceus perguntam a Jesus, e no paraíso? E no reino definitivo, no reino da ressurreição, de quem ela será esposa, já que na terra teve como marido 7 homens? E ali Jesus fala, mas vocês não entendem nada. Como é possível que vocês não compreendem as Escrituras? Acaso vós não estáis enganados por não conhecer as Escrituras, nem o poder de Deus? Com efeito, quando os mortos ressuscitarem, os homens e as mulheres não se casarão, pois serão como os anjos do céu. Quer dizer, se relacionarão somente em Deus. A carnalidade não terá mais nenhuma importância. Até por isso que podemos dizer que as pessoas consagradas são pessoas que procuram já antecipar aqui na terra aquela vida na qual os homens e as mulheres não se casam, mas vivem como anjos de Deus, quer dizer, podendo viver relacionamento de amizade, de afeto, de solidariedade, de cooperação, de caridade fraterna, mas sempre livres de um querer possuir o outro, livre da posse. Este que é o significado da vida consagrada, como uma profecia do paraíso, como uma antecipação, uma visão antecipada daquilo que todos nós viveremos no final dos tempos, quando voltaremos todos na casa do Pai. E depois Jesus continua, quanto ao fato da ressurreição dos mortos, não lestes no livro de Moisés, na passagem da sarça ardente, como Deus lhe falou, eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Ora, ele não é Deus de mortos, mas de vivos. Vós estáis muito enganados. De qualquer maneira, aquilo que a mim impressiona é que havia pessoas que não tinham a mínima abertura para estar na presença de Jesus, ouvir ele falar, perceber como é que ele agia, presenciar alguns milagres extraordinários de cura, de expulsão de demônios, etc. E não passava nem sequer por um segundo pelo coração deles que ele devia ser o Filho de Deus de verdade para agir daquela maneira, porque não poderia ter outra explicação. Quem poderia ter o poder de comandar o vento e as ondas para fazer calmaria no mar e o barco não afundar, senão alguém que vem diretamente de Deus e que tem o poder de Deus, porque ele é mesmo Deus. Mas eles estavam tão trancados em suas certezas e no seu pequeno poder que não podiam admitir que tivesse alguém que tivesse mais possibilidades do que eles. Então atribuíam tudo ou à mentira, ou à falsidade, ou, como dirão num dos próximos dias, ao fato de que Jesus atuaria pelo poder do próprio demônio. É claro que isto é impossível. Então peçamos a Deus sempre a graça de um coração e de uma inteligência atentos e abertos para reconhecer com admiração e com gratidão sua presença divina e sua misericórdia, da qual sempre necessitamos. Te abençoe Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.